nessa vivência assim de tantos anos, você viu várias fases, né? Você viu Pacaembu, torcida dividida no Morumbi, que eu acho que isso é um sentimento legal. que é demais, né? Eu pude ver Vasco e Flamengo no Maracanã, novo Maracanã, não é a emoção do antigo, porque quem viveu disse que era foda, mas eu fui também. Você dividiu o estádio com a torcida. Eu fui em vários Flavás, vários Fla-Flu, fui em vários. Louco. Eu sou doente pro futebol, vocês já entenderam, né? É isso. Já tá claro agora, o nível de doença aqui no bagulho. Coragem, porque Eu fui pra vários Flavás, explodia a bomba o jogo inteiro, tinha que abrir, porque a bomba vinha de cima, você abria. E agora você frequenta a arena, né, de Itaquera tal, e esses estádios mais modernos. O que você vê de transformação da arquibancada, assim, da maneira como a torcida se manifesta, daquele ambiente? Mudou demais? Mudou para pior? Mudou para melhor? Qual que é a tua sensação disso? Eu não acho que para a torcida do Corinthians piorou tanto assim. Eu acho que a gente tem outros problemas que a gente está até tentando mudar. Eu sou um cara que sempre fui o cara que falava, porra, não tem sentido a gente ter 5 baterias e 5 torcidas organizadas e cada uma delas cantar, e a gente de novo vai tentar dar uma modificada em algo que é bem difícil de mudar. Mas esse eu acho que é o maior problema. Que as outras organizadas, além dos Gaviões, como a Camisa 12, como a Pavilhão, como a própria Estupim, cresceram muito. Então aí ficou uma coisa dividida na arquibancada. Apesar que o estádio canta com os Gaviões, atrapalha que sejam 5 torcidas. E isso mudou. Não era desse jeito, mesmo que já existissem. Mas eu acho que, cara, a gente precisava ter como eu falei da identidade, a gente precisava ter nosso estádio e tal, então eu não sou daqueles... E eu amo o Pacaembu, minha vida está atrelada ao Pacaembu, então eu não sou daqueles saudosistas que vai te dizer, putz, cara, a gente tinha que ter ficado no Pacaembu mesmo e tal. Não dava. Então, por exemplo, a gente chegou, acho que foi em 2013 ou 14 já, teve um jogo Corinthians e Portuguesa no começo da temporada, e eu acho que nem era pelo Paulista, eu acho que era amistoso e valeu um troféu, o troféu Sócrates, a Portuguesa ganhou. E a gente foi no jogo, a Portuguesa sempre foi um clássico, eu sempre gostei de ir no jogo Corinthians e Portuguesa. E aí a gente foi no jogo no Pacaembu, e a gente levou vários filhos dos amigos que nunca tinham ido no Pacaembu ainda, um que tava morando na Bahia e tal. Os moleques chegaram lá e o estádio do Corinthians estava quase pronto, ia ter Copa do Mundo. Os moleques saíram do estádio falando, a gente não queria ter vindo aqui, muito escuro, sujo, tal. Que doideira, né? A gente queria ter conhecido a arena. Então, puta, aí você falou, você não entendeu nada, né? Foi mó baque. Eu falei, caralho, velho, a gente trouxe aqui pra vocês verem o estádio raiz, vocês me falam um negócio desse. Mas era isso, cara, o sentimento dos moleques, era tipo, caramba, putz, tá de escuro, sujo, não dá nem pra ir no banheiro, um bagulho, não sei o quê. Aí quando a galera fala do novo Pacaembu, aí eu fui lá, fiz um vídeo e tal. Aí eu mostro, mano, o Pacaembu ele tava inteiro destruído por dentro. Era uma casca ali. Então, assim, o Corinthians precisava de uma identidade própria, precisava ter seu próprio estádio. Talvez, se tivesse conseguido arrendar o Pacaembu e tal, e reformá-lo inteiro, mas é diferente de você ter um estádio novo, com capacidade para ampliação, como a gente tem hoje, que eu espero que aconteça. Primeiro a gente tem que pagar o estádio, eu acho, mas tudo bem. Mas, enfim... precisava de um novo estádio, então assim, eu não vou ser tão ódio eterno ao futebol moderno, que é bacana pra caramba, mas precisava, é uma coisa inevitável. Mas e a torcida em si? Porque muita gente fala que as arenas elitizaram, aumentou o ingresso e tal, e que as torcidas passaram a empurrar menos, cantar menos em geral. Você tá querendo dar recado pra alguém? Não, porque isso é um movimento que meio que de toda a torcida que... Flamengo passa isso, Palmeiras passa isso, Corinthians tem gente que fala que passa isso, Atlético na arena. Claro, é normal. O que eu sinto é que existe uma coisa que é natural da sociedade para tudo. A geração de vocês, que são mais novos que eu já, é menos fervorosa com tudo. Sim. Então eu vou num show se eu te colocar um show do Red Hot Chili Peppers, que eu fui em 90 e pouco, com um show do Red Hot Chili Peppers agora, é um lixo. Sim. Não é que é ruim. Pode crer. É uma bosta. Uma bosta, velho. Uma bosta. Fora celular. as minas chegando de tamanco e salto, eu olhava e falava, mano, isso aqui é show do Red Hot Chili Peppers. Caralho. Tipo, mano... Dá vontade de pedir fazer o show num lugar de terra, só pra ninguém aparecer assim. Eu fui no Rock in Rio. Eu fui no Rock in Rio já em 2000, mas não de 80 e pouco. Mas fui no Hollywood Rock, por exemplo, show do Nirvana, do Red Hot, e entre tantos outros. Mano, o bagulho era insano. Era insano. Aí você chega no hoje... Outro dia eu postei, por exemplo, teve
Inglaterra e Brasil. Aham. Aí eu postei antes. Dá uma olhadinha no... Agora é o King, mas era o Queen. Né? God Save the Queen. Né? E aí, eu botei lá o de 96 na Eurocopa. O cara vai começar a cantar o bagulho. Tipo, o cara não consegue cantar. Me arrepia na hora. Pá. O bagulho é de verdade, cara. Hoje é muito soft. Peraí, calma aí, deixa eu responder um negocinho aqui, já vem. Onde que tá o jogo? É verdade, já saiu um gol. Gol. Peraí, deixa eu postar o gol. Tira a foto. Tipo assim, vocês são muito... Total. Vocês não têm metade desse fervor que tinha de verdade. Então, assim, isso reflete. Na torcida é igual. Agora, eu acho que a torcida do Corinthians é uma das que menos perdeu. Quando eu fico pé da vida e eu mesmo critico a minha própria torcida, é por essas coisas que às vezes tem 5 baterias, às vezes ninguém tá ouvindo nada. E aí, quando você vai ver, às vezes o estádio tá em silêncio. Mas, de fato, se você for pra Itaquera num jogo, você vai ver que a torcida do Corinthians é insana, continua como a do Vasco em São Januário. De fato, é. A minha crítica à torcida do Vasco foi ir embora no meio do jogo, ir embora quando tomou 4-0 no primeiro tempo do Flamengo. Tipo, isso pra mim não existe. Não. É inadmissível. Acho que não... Então é isso. Mas agora, como torcida, a torcida do Vasco é do caralho. Eu só respeito o ir embora pra quem tá muito cansado, tá ligado? Eu entendo a frustração ser tão grande que, tipo assim... De tantas frustrações, nossa, né? tô aqui É o de que eu tô novo. te falando. Eu também entendo. foda. Eu também entendo. Mas você pegar, por exemplo, qualquer argentino, os caras vão cantar Morombo que abandonou até o final da sua vida, irmão. Vai ter faixa até o final da vida. E a do Flamengo já fez. Já tem bandeira lá da nação. Tipo, aí 4-0 e vocês abandonando. Já tem faixa. Então, assim, Nossa, é falando em vergonhoso. faixa, ontem no jogo do vergonhoso. São Paulo e total. Palmeiras, tinha uma faixa que eu achei muito da hora, que era O atrás do 17, gol do eu vi, 17, Respeita o teu pai. E dois eu achei fantasmas. que- Não, Eu uma faixa eu achei bem louca. muito da hora. Eu achei bem louco. Né? Respeita o teu Uma pai. pena não ter a torcida dividida que a gente já falou. Sim. Mas o lance do clima do estádio, que eu acho que as arenas interferem também, e não é um problema em si. Você falou dos estádios que estavam caindo, São Januário tem uma aura assim muito da hora, mas é um estádio velho realmente. Assim, você vai lá, tá osso. Mas assim, o fato de ser tudo cadeira também é diferente. Não, Porque atrapalha. assistir o jogo em pé ou assistir o jogo sentado é outra coisa. Mas tá ligado? então, é nesse ponto que a gente leva vantagem. Porque se você olhar o estádio do Corinthians no meio do campo, por exemplo, a leste inferior e superior, é cadeira. E ninguém senta. Ninguém senta. Então, a gente já tem esse diferencial. Sim. Ninguém senta no meio do campo do estádio do Corinthians. A não ser do lado de cá, na oeste. Tô dizendo, do lado de lá. Sim. Que seria o arquibancada, como antes era. Apesar que no último jogo foi R$112 para um fiel torcedor desde 2007, que é bizarro. Uma pancadinha, né? Uma Porra. pancada. Cara, isso é um assunto legal da gente Mas- falar, hein? mas Você é acompanhou fogo. essa mudança financeira também, né? Além da estrutura, do A do maneira esquema, como se compra o ingresso. você veio mudando desde Deve- chegar na bilheteria, comprar e entrar. Você deve ter pegado muita fila de. Não, você não imagina. Subindo em cima do outro até pegar o bagulho, puxar, briga por causa do ingresso, um monte. Ou seja, o processo do fiel torcedor, isso foi uma das coisas boas que o Andrés e a gestão dele fez desde 2007, final de 2007, que foi o processo do fiel torcedor e todo mundo se associou. E bem ou mal, porra, entrar online lá e comprar teu ingresso, chegar lá na catraca e pim, puta, isso é maravilhoso. E privilegiar quem sempre vai. Então mesmo, agora a gente estava conversando aqui off, pô, onde você tá morando? Eu falei, tô morando na Vila Andrade lá, quase no Campo Limpo, meu, longe pra caramba. Pra ir pra Itaquera é difícil. Eu tenho outras questões, minha mãe teve um AVC, eu não posso deixar ela sozinha às vezes, então às vezes fica difícil. Tá mais difícil pra Itaquera. Então se de repente tiver outros caras que estiverem indo mais, ele vai ter a prioridade de comprar o ingresso, é justo. Segue sendo justo. É, exato. Então, assim, essa mudança é importante, foi fundamental e mudou algo que, assim, às vezes, sem ser saudosista, porque é exatamente o contrário, eu fui em 200 mil jogos do Corinthians com 2 mil, com 3 mil, com 7 mil, com 5 mil, com 12 mil pessoas. Hoje isso não existe. Isso é real. Às vezes, quando a gente fala de lá atrás, nossa, era demais. Então. Por exemplo, eu vou te falar do Flavaz, que eu fui, que era uma bomba explodindo pra todo lado, Fla-Flu, vários Fla-Flu que eu fui no meio do carnaval, de domingo, acabava o carnaval, a gente ia, porque eu sempre fui um belo de um bagunceiro, obviamente, então eu ia pro Rio, carnaval, e já emendava um Fla-Flu, já emendava, outras vezes fui pra ir no jogo mesmo, pra acompanhar. Então era demais. E claro que do meu time também, mas
não é que era todo jogo assim. Sim, É sim. sempre bom ressaltar que se você vê imagens aí, por exemplo, uma Copa Sul-Americana da vida, que era a Mercosul, até chegar em semifinal e final não ia ninguém. Não ia ninguém. Eu outro dia postei que o Corinthians jogou, sei lá, 12 vezes com o Boca nos últimos tantos anos e eu fui em 10 desses jogos. Inclusive os jogos fora e em casa. Eu fui em 91, eu fui na Libertadores, não fui lá. E fui num da Mercosul, que eu fui no Pacaembu e não fui lá. São os únicos 2 jogos que eu não fui lá. Todos os outros eu fui. Inclusive quando a torcida do Corinthians estava proibida depois do caso do Kelvin, lá que morreu, que eu também estava em Oruro. Mas, assim, não dá pra comparar. Tipo, era um Corinthians e Boca na Mercosul e tinha, sei lá, 8 mil pagantes. Sim. Ninguém tava nem aí pra Mercosul. E também tinha um monte de jogo que você ia, que tinha 12 mil pagantes, 13, 7. Tem um jogo que eu fiquei lembrando, o Corinthians perdeu do Grêmio em 96. O Corinthians tinha um timaço, podia ter ganhado a Libertadores, com Edmundo, Marcelinho e tal. Edmundo jogou muito no Corinthians, tá? Jogou muito. Pouco se fala disso, mas o Edmundo jogou muito no Corinthians. E aí, cara... É que o Edmundo jogou muito. O Edmundo jogava demais. Edmundo jogava demais. O outro que jogava muito era o Renato Gaúcho. Jogava demais. A galera não tem essa dimensão. Mas tudo bem. Aí fomos lá, perdemos 3-0 pro Grêmio numa noite trágica. 96, 3-0 pro Grêmio. Falha do Alexandre Lopes, 2 gols do Jardel, Paulo Nunes e tal. Que era outro que fazia gol exato, pra não, caramba. Pra caramba, onde ele, no Porto, fez 200 mil gols. E aí, cara, logo em seguida, tinha um jogo do Paulista, eu acho, contra o Juventus. E aí um dia eu falei com um amigo, com o Flávio, e aí tava num grupo e tal, eu falei, pô, esse jogo devia ter 2 mil pessoas. Ele falou, não, esse jogo tinha 400 e não sei quantas pessoas. Eu falei, quantas? Não, você tá louco e tal. Peguei o guia do Celso Zelt com os jogos e tinha lá menos de 400, tinha 300 e não sei quantas pessoas. Doideira, né? Que o Pacaembu tava lotado na quarta. Também tinha essa coisa de dinheiro. Tipo, porra, lotou na quarta, era Libertadores, quartas de final, Corinthians e Grêmio. Chegou depois, 3 dias depois, Corinthians e Juventus, ninguém foi. Então, isso acabou. Os clubes têm uma base É uma, de renda. virou renda fixa, né? É uma renda fixa.